Olá, pessoal do nono ano. Na aula anterior, a gente deu início aí a um novo gênero textual, que foi a notícia. Eu percebi aí que alguns de vocês tiveram algumas dificuldades na hora de produzir esse tipo de texto. Hoje eu resolvi mostrar aí de forma aí mais por imagens, para facilitar na hora de você produzir esse tipo de texto, certo? Nós temos aí três elementos importantes que fazem parte de uma notícia. Nós temos o título, lembrando que são fontes diferentes. Se você vai fazer de caneta, então você aumenta aí o tamanho da sua caligrafia na hora de falar do título, certo? Da notícia, do lead e do corpo, que são as letras normais, geralmente as letras menores, certo? Então, no corpo do texto, que é onde você vai contar toda a notícia, certo? Você vai usar uma caligrafia menor. Aí no lead, que é uma espécie de subtítulo, você vai colocar uma caligrafia um pouco maior do que a caligrafia da notícia em si. E nós temos aí o título, que tem que ser, você tem que ter que aumentar aí o tamanho da sua caligrafia, certo? Então, temos aí algumas perguntas que se faz, certo? Quando se vai produzir uma notícia. Quem, o que, onde e quando aconteceu. Lembrando que quando você vai escrever uma notícia, você tem que falar com detalhes e todos os fatos têm que ser reais, certo? Vamos aí a algumas características de uma notícia, certo? Lembrando que você não deve esquecer de colocar aí todas as anotações no caderno para facilitar na hora de estudar aí para a sua prova, na hora de fazer a atividade, ok? Vamos lá. Característica do gênero notícia. Curta, certo? Para despertar a atenção do leitor, de ler do início até o final da notícia, certo? Lembrando que a frase inicial, que é o título, tem que ser um título que chame bastante a atenção do leitor, para ele se interessar em saber aí da sua notícia. Relata fatos verdadeiros e recentes, certo? Então você tem que pesquisar bastante, tem que saber bastante sobre determinado assunto, porque você só pode contar os fatos verdadeiros. Apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita, nem cheia de vícios. O que ele está querendo dizer? Que tem que ser escrito com a norma padrão do português. Não pode ser palavras difíceis, tem que ser palavras mais conhecidas, onde as pessoas conseguem entender o seu significado. Então, tem que ser um texto bem objetivo e com palavras simples, sem muitas palavras desconhecidas. Deve ser objetiva e impessoal. Você tem que ser o máximo possível de impessoal, que a sua opinião não interfira naquela notícia. Você vai somente narrar os fatos que verdadeiramente aconteceu, sem deixar se influenciar por aquele tipo de notícia. Sempre narrar na terceira pessoa, certo? Para a sua opinião não interferir naquela notícia. Sem valorizações, adjetivos, sem qualidade, sem falar mal ou falar bem, mas sim somente a notícia. Sem opinião pessoal do escritor. Como já falei anteriormente, você não pode colocar sua opinião em uma notícia. Você está ali apenas para narrar um fato que verdadeiramente aconteceu. Roteiro da notícia. Como eu já falei para vocês anteriormente, o que se refere? O fato, a ação, o enredo, como tudo aconteceu. Quem? Quais foram os personagens, os protagonistas? Quem são as pessoas que fizeram parte aí daquela notícia? Os protagonistas e também os antagonistas. Como tudo aconteceu? Com o modo como se desenrolou aí o fato, como tudo aconteceu na notícia detalhadamente, como tudo aconteceu na ação. Quando?
a época, o momento em que ocorreu o fato. Então, aquele período, a data, certo, em que tudo aconteceu. Onde? O lugar onde houve aí a ocorrência do fato. Por quê? A causa, razão, o motivo pelo qual aquele fato ocorreu. Por isso, resultado ou consequência. Por isso aí, esse resultado, essa consequência, você vai utilizar aí no final da notícia, certo? Lembrando que independentemente de qual seja o tipo de texto que você vai fazer, o tipo de texto que você vai criar, tem que ter sempre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos aí a mais algumas características da estrutura de uma notícia. Nós temos aí o antitítulo, indica o assunto geral de que fala a notícia. O título, que deve ser curto e preciso, referindo-se ao fato principal, ao principal acontecimento. Nós temos ainda aí o subtítulo, que se refere aí a fatos relevantes. O lead, o primeiro parágrafo da notícia, funciona aí como um resumo geral do que você vai falar mais detalhadamente lá no corpo da notícia. Deve ser muito bem redigido para conseguir atrair o interesse do leitor. Corpo da notícia. É no corpo da notícia que você vai contar aí, como já falei, tudo nos mínimos detalhes. Lembrando que tudo tem que ser fatos verdadeiros, como realmente tudo aconteceu. Corresponde ao segundo parágrafo, certo? Nele são dadas informações complementares que servem para complementar o conhecimento dos fatos. Normalmente responde aí as seguintes questões. Como aconteceu? Por que aconteceu? Eu coloquei 2 exemplos de notícia para vocês terem uma noção de como pode ser. Nessa notícia aí, nós vamos ter apenas o título, o subtítulo e o lead, certo? Nós temos aí o título que França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na Guerra da Argélia. Já é uma notícia aí bem antiga, certo? Aí nós temos aí o subtítulo, certo? E nós temos ainda aí o lead. Não temos aí o fato detalhado como tudo aconteceu, que é o corpo do texto. Nós temos aí apenas o título, o subtítulo e o lead. Nós temos aí o segundo exemplo. No início aí, com letras muito grandes, fala aí qual é o tipo de jornal, certo? E o título aí de forma aí com tamanho menor. Nós temos aí também o lead, análise considera retirada hipotética de união e de estados, certo? Então, esse daí é o lead. E nós temos aí o corpo da notícia, onde ele fala aí com maiores detalhes de como tudo aconteceu. Então, eu passei esses dois exemplos para vocês, para facilitar aí na hora de produzir o texto de vocês. Lembrem-se, apesar de vocês colocarem essa notícia no caderno, na folha, vocês têm que colocar em destaque aí o título, o subtítulo, o lead, certo? E o corpo do texto. Eu espero que vocês consigam produzir um bom texto sobre notícia, certo? Na avaliação de vocês, na atividade. Espero que vocês tenham compreendido aí direitinho a questão do título, do subtítulo, do lead, do corpo da notícia, que você tem que ter veracidade sobre todo o fato, certo? Eu espero que vocês consigam compreender direitinho para desenvolver aí um bom texto.